Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um livro avassalador, arrebatou meu coração, e eu tô falando desse livro aqui, Retorno à Dignidade. Ele foi escrito pela Marilyn Skinner. Ela é uma americana que foi para Uganda e ali ela foi cofundadora de um dos maiores projetos que eu já vi. Esse projeto foi desenvolvido através da fundação de uma igreja, a Igreja Watoto. Essa igreja leva esse nome porque na língua nativa deles significa crianças. E ali foi um projeto desenvolvido primeiramente com essas crianças que eram órfãs e não se tinha para o que fazer. O governo tentava de diversas formas achar a família dessas crianças, não conseguia. Então esse projeto Watoto acolhia essas crianças e trabalhava no desenvolvimento delas, inclusive no canto. É incrível, eu vou deixar no finalzinho desse vídeo um takezinho das crianças cantando, maravilhoso. Mas também existem vários outros projetos nessa igreja e um deles é o Live in Hope, que é então o que ocasionou a criação desse livro. O Live in Hope é um projeto desenvolvido para acolher mulheres ali de Uganda que passaram por situações terríveis na vida, dolorosas, sofridas, de humilhação, e foram tratadas como lixos, como objetos sexuais, desprezadas e humilhadas. Essas mulheres tiveram a vida destruída por homens e sem ter nada a ver com toda a história. Esses homens que eu estou falando fazem parte do LRA, é um grupo de rebeldes ali de Uganda, e eles não estão preocupados em debater apenas com o governo, com essa classe que eles não gostam. Eles levam isso para Uganda inteiro, atacando famílias inocentes, pessoas inocentes e principalmente crianças. Eles invadem as casas dessas pessoas e sequestram seus filhos. Os meninos eles colocam no exército. Crianças com 9 anos de idade, com armas na mão, jogando bombas. E aí você pode falar, Fabíola, mas isso também é comum aqui na nossa realidade. Olha o Rio de Janeiro, olha São Paulo, as favelas. Mas aí a gente está falando de um grupo seleto. É uma guerra entre a polícia, é uma guerra entre os bandidos da favela. E eles usam, infelizmente, essas crianças, sim, que também é triste. Mas aqui em Uganda é uma guerra civil. Essas crianças com 9 anos são obrigadas a, com suas armas, as bombas, invadirem casas de conhecidos, de amigos, matar os pais na frente das crianças, deixar essas crianças sem acolhimento, sem nada, exatamente para que eles resgatem essas crianças. Esses pequenos, eles têm que invadir essas casas, sequestrar junto com todo mundo as meninas para servirem de objetos sexuais para os homens ali do grupo. E é o que acontece com essas mulheres. Aqui nós temos um relato de 8 mulheres. Elas disponibilizaram a sua história para que a Marilyn contasse nesse livro. E são histórias terríveis, brutais, que tiram você da sua zona de conforto, que te incomoda, que realmente mexe com suas estruturas emocionais. Essas mulheres foram sequestradas ainda quando crianças, com seus 11, 12 anos, e já foram logo jogadas aos braços desses carrascos. Elas eram escolhidas como esposas. Os maiores, os de mais nomes, os líderes ali, escolhiam qual delas queria para ser sua esposa e reivindicava os seus direitos de marido. Um dos casos relatados aqui está na primeira história, é a história da Prosy. Foi a história que mais mexeu comigo, tá logo no primeiro, a primeira história do livro, então já me desestruturou completamente. Mas essa menina, ela foi escolhida para ser esposa de um dos caras, um dos piores caras que tinha ali. Vou ler para vocês o que aconteceu com ela. Certa noite a Khan chamou Prosy deixando-a apavorada. Ela tinha apenas 10 anos. Assim seguiu suas ordens e foi junto a ele até um lugar onde ele havia preparado uma cama de capim e cobertores. Ela entendeu suas intenções. Eles não estavam longe do grupo, por isso a Khan segurou-a firmemente pela garganta. Ele a mandou ficar quieta, caso contrário a mataria. Então a estuprou, e quando havia terminado a estuprou novamente. Ele não parou até o amanhecer. E quando levantou, disse a Prosy que se ela falasse a qualquer um sobre o que acontecera, ela morreria. Ela ficou lá toda machucada, sangrando e não conseguia andar.
Suas pernas estavam fracas e seu corpo ferido pelo abuso. Um homem que não se preocupou em momento algum que aquela menina tinha apenas 11 anos. Um homem que destruiu a menina por inteiro, literalmente. Aí tem algumas partes que eles percebem que não tem mais jeito. E diz: ela foi levada a um hospital no Sudão e ficou lá por 7 meses, se recuperando. Lá as enfermeiras aplicavam compressas nas suas pernas e em seu corpo machucado, a lavavam com água e sal para lutar contra as infecções e massageavam seus membros. Quando ela se recuperou, teve de voltar ao campo, onde seu horror descobriu que Akan havia pedido ao Okello que ela se tornasse babá de seus filhos. Ela passa então a ter que viver com esse cara e, óbvio, que ele faz isso mais vezes. Pensa no que isso causou psicologicamente para essa menina. Me desculpem o choro, a emoção, mas eu tenho um certo problema em falar desse livro sem chorar, porque é terrível. Então, enfim, me perdoem por isso. Mas é a parte aqui desse livro que mais marca, que mais dói. E não tem como você não se emocionar e você não ficar com raiva. Eu não sei vocês, mas histórias assim mexem comigo, me desestabilizam. Então, ler esse livro foi muito difícil, porque as outras mulheres passaram pelas mesmas situações. As outras mulheres também tiveram a vida destruída, a dignidade perdida. Mas, num determinado momento, a graça de Deus cai sobre a vida dessas mulheres. E, através de contato que elas vão tendo, elas descobrem o projeto Live in Hope e vão até lá conhecer. E, a partir do momento, elas começam a se reestruturar. Elas começam a serem instruídas a aprenderem a ler, a escrever, a trabalhar, a desenvolver os seus próprios negócios, a serem administradoras. Elas participam ali de uma oficina de costura, onde elas montam a sua empresa. Depois eles fornecem um empréstimo para que elas possam abrir o seu próprio negócio. Elas se tornam líderes, empresárias, elas se tornam independentes. Elas voltam a ter a dignidade que um dia perderam, ou melhor, a dignidade que um dia tiraram delas. Nem todas sobrevivem, infelizmente, porque todas são portadoras do HIV. Afinal de contas, a África é um lugar onde o vírus HIV é predominante. Em Uganda tem um nível elevadíssimo. E como esses homens que abusaram delas, 100% deles tinham, elas acabaram contraindo também. Isso foi frustrante, porque quando elas descobriam, elas se sentiam piores ainda. Então já era uma situação degradante. E à medida que a doença, que o vírus ia se alastrando, elas iam se definhando cada vez mais. Então era sofrido mesmo até elas serem resgatadas pelo projeto Live in Hope. É uma história de superação, sim, mas até a gente chegar no momento de superação, a gente passa por muito sofrimento. E você sofre junto, você se incomoda, você passa raiva, você deseja o mal para esses caras. É surreal. Mas é muito importante a leitura desse livro. Infelizmente, ele não está disponível para venda. Esse livro ele só é vendido pelo próprio grupo Atoto. Quando eles fazem as turnês, eles levam diversas coisas. O livro, materiais que eles elaboram lá mesmo, que as mulheres fazem, as bolsas, os artesanatos, camisetas, CDs, DVDs, enfim. Tudo vendido nas apresentações. Foi assim que eu adquiri o meu. Eles vieram aqui na minha cidade. Eu vou deixar o site aqui do Atoto, a página do Facebook do Atoto. Você curte ali, segue eles, você vai ter acesso às agendas. Entra no site, você tem acesso à agenda de setembro inteira. Acredito que mais para o final do mês vai ser disponibilizado a agenda de outubro. E aí você consegue se programar. Se eles forem na sua região, na sua cidade, não perca essa oportunidade. Vá visitar aonde eles estiverem. Normalmente é em igreja, então não se sinta, se você não é cristão, desmotivado a presenciar isso, porque isso vai além de uma religião. Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de histórias de superação, nós estamos falando de pessoas que necessitam da nossa ajuda, nós estamos falando de crianças que estão ainda vivendo uma infância num orfanato e precisam de cuidados. Enfim, não se sinta desmotivado
a ir por ser uma igreja, tá certo? Procura aí na sua cidade, na sua região. Se o grupo for por aí, vai visitar sim e adquira esse livro, porque é sensacional, vale muito a pena. Eu vou deixar agora no final desse vídeo um takezinho das crianças, então eu já me despeço por aqui. Muito obrigada pela sua paciência, muito obrigada por ter ficado comigo aqui até agora, aguentando o meu choro. Enfim, gente, brigadão. Conheça lá o Atoto, eu vou deixar tudo aqui pra vocês e fica aí com as crianças cantando um pouquinho.